Ainda falando de exemplos que são importantes, vou comentar agora um problema onde eu vou tentar tecer comentários aqui que valem para muitos problemas, muitos outros problemas. É muito mais a forma de atacar o problema, de ver, de construir um modelo matemático, do que realmente a solução, é claro. Vou botar aqui um título assim, que é Problemas Acoplados. O título parece assim muito geral, né? Um título muito ambicioso, né? Mas eu quero mostrar que exatamente a forma de fazer e de ver se aplica para todos os problemas, né? A questão do acoplamento e o que eu uso como condições de contorno quando eu tenho um problema acoplado, por exemplo, fluido, sólido. Então aqui eu vou imaginar o que nós conhecemos, a nossa placa, só que a nossa placa agora eu vou fazer ela assim, ó. Isso aqui é um sólido. Isso aqui é um sólido. Aqui está o nosso eixo Y. Aqui está o nosso eixo X. E essa placa aqui, nossa agora, ela tem uma espessura epsilon de x. Em x igual a 0, epsilon igual a 0, em x igual a L. O epsilon é tanto. Temos aqui a nossa camada limite, delta. Temos a nossa camada limite delta térmica. Vou botar assim só para simbolizar. Existe a camada limite. É um problema que nós temos um U infinito aqui, né? Só que eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou permitindo que o escoamento só vá na parte de cima da placa, certo? O escoamento não vai fazer isso. O escoamento está aqui, só na parte de cima da placa. Vamos imaginar assim para o modelo que eu vou fazer. Claro que poderia fazer assim, mas não é o caso. E aonde que está T0 para nós? Está aqui. T0 está nessa placa embaixo agora. Então agora eu vou ter uma temperatura que eu vou chamar de TF, temperatura do fluido. Mas vou também ter uma temperatura do sólido, né? Também tem a temperatura do sólido, que eu vou chamar de temperatura do sólido. Vamos imaginar tudo muito grande nessa direção, né? Tudo muito grande nessa direção. O X é um problema 2D. Então, considerar um problema 2D. Qual é o modelo matemático desse problema? Qual é o modelo matemático desse problema? No fim desse problema, eu quero saber as velocidades U e V em cima da placa e quero saber as temperaturas do fluido nessa posição e quero saber a temperatura do sólido. Aqui nesse sólido, blá 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 blá, a temperatura é assim, 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 assim. Ou seja, tenho que resolver também para o sólido. Quantas incógnitas eu vou ter aqui? U, V, temperatura do fluido e temperatura do sólido. Essas são as minhas incógnitas, né? Então aqui já, se o problema for 2D, né, eu vou ter como incógnitas U, V, TF e TS. Bom, aí já 4 incógnitas, eu preciso de 4 equações. Precisa de 4 equações. Quais são as nossas equações? O nosso modelo matemático.
Qual é o nosso modelo matemático? Bom, aqui é uma camada limite. Então, du dx mais dv dy é igual a zero. Du dx mais v du dy, que é igual a ni delta 2u delta y2, é a nossa equação do movimento, camada limite. U dt dx mais v dt dy é igual a alfa delta 2t delta x2, e eu aqui já estou esquecendo TF, porque eu estou escrevendo essa equação da camada limite que é lá para o fluido. E agora eu preciso de mais uma equação. Isso aqui é um sólido. Então vocês me responderiam de cara, bom, agora é a equação da energia, porque essa é a equação da energia para o fluido. Escreve a equação da energia agora para o sólido. Então você tem que fazer as suas hipóteses do teu modelo. O que eu vou considerar aí? O que eu vou considerar nessa equação da energia? É um problema que é, né? Um problema que é 2D aqui, né? Um problema que é 2D. Eu tenho a temperatura variando com x e y do sólido. Então eu poderia dizer assim, bom, então eu vou pegar a equação da energia em duas dimensões, né? Em duas dimensões. E eu botaria aqui o modelo matemático, então, d2t sólido, dx2 mais d2t sólido, dy2 é igual a zero. 4 equações, 4 incógnitas. Tem que resolver. Tem que resolver isso aí, né? Logicamente, essa solução aí vai ser numérica, será numérica, mas nós vamos querer agora quais são as condições de contorno desse problema. Então, primeiro a gente tem que criar as equações diferenciais do nosso modelo matemático. Eu vou deixar assim, um problema 2D, mas veja que nós poderíamos também simplificar ainda mais esse problema aqui, agora em relação a isso aqui. Você poderia pensar que esse probleminha aqui é um probleminha unidimensional daqui para cá. E ligar a temperatura T0, criando uma nova temperatura aqui, ligada apenas com epsilon sobre K sólido. Entenderam? Quer dizer, o que eu preciso para resolver só o fluido? Eu preciso conhecer alguma coisa aqui. Por que eu preciso acoplar aqui? É porque se eu perguntar qual é a temperatura aqui, eu não sei. Eu sei que é T0 aqui embaixo, mas essa temperatura eu não sei. Se eu tivesse uma temperatura aqui conhecida, eu não preciso resolver a parte de baixo, é óbvio, né? Porque daí eu vou onde está a condição de contorno, né? Então eu poderia fazer um probleminha mais simples, unidimensional, no sólido, conectando essa temperatura T0 com a temperatura de interface. Por exemplo, modelinho assim. Então veja, essas são as variantes do método da criação do modelo matemático. E que a pessoa que cria esse modelo matemático tem que conhecer a física para poder criar os modelos matemáticos. Então pode ser esse aí, que eu coloquei aí, é 2D. Pode ser esse que eu estou comentando agora, dizendo o seguinte, que a temperatura sólido-fluido, que está na nossa placa, é um circuitinho onde eu tenho T0. E essa resistência é epsilon sobre K do sólido. Tá? Sobre K do sólido. O que eu estou fazendo? Conhecendo o T0, conhecendo o epsilon, conhecendo o KS, eu vou ligar com TI, né? E daí eu posso resolver só o escoamento. Só que o TI que eu vou usar para resolver o escoamento está conectado com o T0, que eu conheço,
e com a resistênciazinha. Está claro isso, né? Então, com isso aqui eu eliminaria a necessidade de resolver o problema de baixo. Mas eu quero mostrar aqui o acoplamento, né? Mas esse é um modelinho que está mostrando um problema acoplado, só que eu estou conectando a temperatura que eu preciso de interface para resolver as equações de camada limite, e podem ser conectadas com a temperatura T0 que eu conheço através de uma resistênciazinha elétrica, né? Essa é uma possibilidade, vamos esquecê-la, tá? Agora, quais são as condições de contorno aqui? Condições de contorno. Deixa eu ver como é que eu organizo aqui. Eu vou botar assim, para o fluido. Vamos começar com as condições de contorno para o fluido. O que eu digo aqui para o fluido? Vamos começar em x igual a 0, eu digo que o T do fluido é T infinito, certo? Em x igual a 0, o T do fluido é T infinito, que vem vindo aqui como o infinito. Em x igual a 0 também, o U é o infinito, ali. Então, em x igual a 0, eu fiz o que tinha aqui para o fluido. T fluido é T infinito. Vou continuar aqui. Em y igual a 0, para o fluido, o que eu vou dizer que acontece em y igual a 0? O que eu vou dizer o que acontece aqui? Eu não sei o que tem aí. Tem uma temperatura aí, mas eu conheço T0, é mais embaixo, lá no sólido, não conheço. E daí? Continuidade da troca de calor. Continuidade da troca de calor. Continuidade da temperatura. No mesmo ponto, eu tenho a mesma temperatura. O sólido, se o sólido tem TI, o fluido também tem TI ali naquela interface. Eu chamei de TI já, vou chamar de TI, né? Então, em y igual a 0, o T do fluido é TI. Mas eu nem sei TI ainda, né? Eu não sei TI, só estou dizendo que o T do fluido é TI. Em y igual a 0, U igual a V igual a 0. Então, aí estão as condições de contorno para o fluido. Agora eu vou para o sólido. Para o sólido. Desculpe, eu vou melhorar isso aqui. Ela é TI, mas é a TS. Claro, é a T de interface, mas é a T do sólido. É a continuidade do perfil, né? Temperatura, T do fluido é igual a T do sólido. Mas eu não sei nenhuma nem outra, só estou igualando. Para o sólido, eu vou dizer que quantas condições de contorno eu preciso aqui para o sólido? 4. Porque o problema de sólido é um problema elíptico. 2 condições de contorno em x, 2 condições de contorno em y. Eu vou começar com o x, por exemplo. Como esse aqui, eu criei esse modelinho que tem uma pontinha aqui, o fluido que vem vindo ali com T infinito está batendo nessa pontinha, então essa pontinha está no T infinito também, certo? TS é T infinito nessa pontinha aqui. Dá para admitir isso muito bem, porque o fluido está chegando aqui com T infinito, essa é a pontinha T infinito. Então, em x igual a 0,
o T sólido é T infinito. Se vocês não estiverem de acordo, me digam, né? Ou tiverem dúvida. Se T x igual a zero, T... e aqui, na verdade, eu tenho duas condições que eu podia usar aqui, né? Eu podia dizer que em x igual a zero, T é T zero também, né? Quer dizer, sobrou uma condição aqui, teria essa versatilidade aí, né? Porque aqui acaba tendo uma singularidade do problema. Porque a pergunta é, eu consigo manter T0 diferente de T infinito, sendo o T infinito chegando ali? Essa aqui é a pergunta. Na verdade, se você for fazer essa experiência lá na prática, ela não vai ser nem T0 nem ser infinito, vai ser alguma outra temperatura que vai acontecer ali, né? Mas eu aqui tenho uma singularidade, tenho, digamos assim, uma dificuldade, né? Nesse problema, que se eu tenho uma placa com a pontinha ali, que eu digo que está T0, mas tem um fluido chegando ali, que também está T infinito, eu tenho aqui uma singularidade. Eu tenho uma possibilidade de dizer que é T0 ou que é T infinito, né? A realidade não vai me dizer, não tem isso na realidade. Se eu for fazer isso na realidade, for medir lá, vai dar alguma coisa, né? Vai dar a temperatura média nesse caso? Seria outra maneira de fazer o modelo. Seria outra maneira de fazer o modelo. Sempre quando eu tenho duas superfícies, no caso é o fluido e a superfície, com temperaturas diferentes, o que vai acontecer no canto é uma média do que tem ali. É isso que ele está comentando. Não poderíamos usar aqui a média? Daria para usar a média também. E aí que você está com o teu modelo matemático, faz T igual a T0, faz T igual a T infinito, faz uma média, mas uma média em que pedaço? Quanto que vai alterar esse T0 aqui? Eu vou dizer que é T0, 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 T0 até onde? Para dizer que depois que foi influenciado aqui pelo T infinito, né? Também não sei, esse pedacinho da média também é difícil de dizer. Essas são as dificuldadezinhas que existem nos modelos matemáticos, que a pessoa tem que decidir como fazer. Mas vamos lá, vamos fazer por isso. TS é T infinito, podia ser TS igual a T0, ou podia ser a média, né? Em x igual a L, o que eu digo do TS? O que eu digo da temperatura do sólido? Daí, pelo que eu falei até agora, eu não disse nada. Eu tenho que dizer o que está acontecendo aqui. Em x igual a L, o que está acontecendo aqui nessa superfície? Vamos imaginar que esteja isolada. Daí a condição de contorno é em x igual a L menos K dt de y igual a zero. menos K dt de y dx menos K dt dx é igual a zero. Está isolado, em x igual a, certo? Menos K dt de x nos dá um fluxo aqui, que é o que nós isolamos aqui. Para y, em y igual a zero, para o sólido, o que eu digo? Não sei se dá para usar aquela mesma, porque a temperatura do sólido Está me dizendo aqui que eu podia usar a mesma condição de contorno, porque no sólido TS é TI também, é a mesma TI dos dois, então agora TS seria igual a TF em y igual a zero. Pô, mas já gastou o cartucho, já gastou a bala, né? Tem que ter outra bala. Essa já foi usada. Já usamos essa condição de contorno, não dá para usar duas vezes a mesma. Qual seria a outra? Usamos a continuidade da temperatura. Por que não usamos Que outra coisa física aí tem continuidade também, desde que essa superfície seja um contato perfeito, estou imaginando ali, né? Não, sem rugosidades que pudesse, né, dar.
lisinha, o fluido ali encostadinho à placa. Que outra física é contínua ali? Hã? O fluxo de calor, claro. Hã? Então eu vou chegar aqui e dizer que em y igual a 0, menos K dt, ó, esqueci o sólido aqui, ó. Menos K dt sólido dy é igual a menos K sólido, menos K sólido dt sólido dy é menos Kf dtf dy. Para o sólido eu fiz y igual a 0 e tem mais alguma coisa, né? É o nosso T0, né? A última condição aqui é que em y, que é uma f, numa curva y, né? Que é uma f de x, quer dizer, em y igual a não sei o que de x, que é a superfície ali, seria linear, né? Bonitinho para dizer. Em y igual a f de x, T sólido é T0. Está montado o modelo matemático. É só resolver agora. Não poderíamos usar aqui de novo essa. E nem poderíamos usar lá essa. Agora poderíamos intercambiar isso aqui. A continuidade de fluxo poderia estar aqui, no modelo matemático da temperatura do fluido. E a continuidade da temperatura podia estar aqui. Podia estar aqui, tanto faz. Mas eu estou dizendo que... E aí fechou. Eu tenho as condições de contornos todas para resolver o problema. Daí vem a questão, como resolver o problema? Daí isso aqui é uma coisa que... 4 equações diferenciais parciais, não lineares, né? Aí não tem nada não linear, né? Quer dizer, o não linear estaria aqui, né? Porque V vezes U, V é uma variável vezes variável dá uma não linearidade. Mas num problema desse tipo não tem como você resolver analiticamente. Você pode resolver isso numericamente e pode resolver em 2 pedaços o problema. Eu resolvo o fluido e depois eu pego aquilo que eu calculei do fluido e alimento o modelo matemático do sólido. E depois aquilo que eu consegui do sólido, eu alimento o modelo matemático do fluido. Por exemplo, e daí é um processo iterativo, certo? Eu vou resolvendo um a um, resolvo o fluido, resolvo o sólido, resolvo o fluido, resolvo o sólido, e vou até chegar na solução que quando convergiu, encerrou, parou. De novo um critério que você tem que colocar, quando as temperaturas não variarem mais que tanto, blá blá blá, encerra o problema. Então, aqui como é que se eu fosse resolver separado, e fosse resolver o sólido primeiro, então eu poderia estimar uma temperatura de interface, estimar, porque ela vai sendo corrigida no processo. Como eu sei que T0 embaixo é tanto, que, sei lá, fosse 20, esse T0 fosse 100, aí eu falei, pô, então 20 vai aquecer aqui, sei lá, vou dizer que isso aqui está a 60. Não vou poder dizer que isso aqui está a 120, né? Senão não vai convergir. A estimativa que o sujeito faz tem que ser física, né? Tem que ser física, isso é análise da física. Ele vai começar com 60 de temperatura de superfície, essa aqui, essas duas, né? A interface. E vai resolver o fluido do jeito que se resolve a temperatura conhecida na superfície, 60. E resolve o fluido, e daí o que ele pode calcular com a solução do fluido? O que ele pode calcular com a solução do fluido? Pode calcular o fluxo. Resolver o fluido, ele sabe TF, certo? Sabe TF. Deriva TF, calcula o fluxo. É isso que se precisa aqui no problema do sólido, o fluxo. Então resolve o fluido com uma TS com uma temperatura de interface estimada, resolve e aí calcula o fluxo.
Usa esse fluxo onde? Na condição de contorno para o sólido. Resolve o sólido. Ao resolver o sólido, vai sair a temperatura da interface do sólido. Daí vai mudar aquele 60 que você tinha arbitrado, vai trocar a temperatura, vai resolver de novo o fluido, que é uma camada limite com temperatura constante. Calculou o sólido, iterando até a convergência. Quer dizer, os problemas acoplados são em geral assim. Também daria para colocar isso tudo num problema só. Numa grande matriz, que eu teria uma matriz aqui, multiplicado por U, V, TF, T sólido, que é igual a uma matriz aqui, coeficiente, blá blá blá. Isso aqui veio do método numérico. U, V, TF, TS, são as nossas 4 incógnitas, né? Dá para resolver assim. O que eu estava propondo uma alternativa é resolver U, V e TF, de fluido, é igual aqui, né? E resolver um outro problema, que é TS, incógnita TS. Então resolve U, V e TF, com tudo isso aqui, acha o fluxo, vem para cá, resolve TS, acha a temperatura, volta lá. Então ficava iterando assim. Mas dá para fazer assim também. É só numericamente diferente, mas dá para fazer assim também. Mas muitas vezes os problemas acoplados a gente faz assim, a gente faz um problema, faz outro problema, porque posso ter até 2, 3 domínios, né? E andando entre os domínios e resolver dessa forma os problemas acoplados. Veja então aqui que essa questão do problema acoplado eu estou colocando aí para vocês como uma coisa global, né? Podia ser 2 problemas acoplados bem complexos, mas vai ser igual, tudo igual. Nas interfaces sempre vai ser continuidade de fluxo e continuidade de temperatura, sempre. Não tem o que fazer de diferente. Ok, pessoal? Terminamos a nossa segunda parte, né? Capítulo 2, aí, camada limite, com todas essas discussões, etc., modelos acoplados e tal. Nossa próxima aula de quarta-feira, vamos começar com escoamento no interior de dutos, então. E vamos ver que muita coisa do que já aprendemos será aplicado lá. Bom final de semana para vocês.